Meus irmãos e irmãs, graça e paz, que bênção nós podermos nos encontrar mais uma vez através desse canal. E se você está pela primeira vez aqui conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Só peço que você dê uma olhadinha aí na parte de baixo, né, do YouTube, abaixo do vídeo, tem aí compartilhar, tem possibilidade de você dar um oizinho, tem possibilidade de você comentar, também tem a possibilidade de você se inscrever. Isso é muito importante, porque aí, cada vez que a gente lançar um vídeo novo, vai aparecer com toda certeza aí para você também. E além de você contribuir, colaborar com a evangelização, não te custa nada, mas para nós vai fazer uma diferença muito grande para que a palavra de Deus possa chegar até a outras pessoas. E aqui hoje o propósito é nós nos debruçarmos sobre um tema, que é muito importante, que é o tema das muralhas. Lá em Josué capítulo 6, há uma teologia de derrubar as muralhas, as muralhas que caem lá de Jericó. Por isso fazemos o cerco de Jericó, para que as muralhas caiam. Mas hoje tem uma proposta aqui diferente, quando a gente tem que reconstruir muralhas. E tem um livro da Bíblia chamado Livro de Neemias, que fala exatamente disso, da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Ocorre que, no ano 587, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, mandou destruir Jerusalém. No cerco de Jerusalém, a cidade foi destruída. E houve a deportação, quando mandaram todas as lideranças ali de Jerusalém para a Babilônia. Eles ficaram lá até que o Império Babilônico caiu, e no ano 538, Ciro, rei da Pérsia, onde hoje fica o Irã, Babilônia, onde hoje fica o Iraque. Então, o rei da Pérsia fez um decreto chamado Decreto de Ciro, determinando que o povo voltasse, os exilados de todos os países que estavam na Babilônia ou no Império Babilônico pudessem retornar para a sua terra. E quando eles chegaram lá de volta, claro, depois de uma guerra, depois de 80 anos de ausência, o que tinha em Jerusalém? São ruínas. E o povo, vendo aquilo, ficou completamente desesperado, e eles não tinham. O rei da Pérsia mandou voltar, mas não deu dinheiro, Acontece que a reconstrução tanto do templo quanto das muralhas de Jerusalém demorou muito tempo, e não foi aquela reconstrução com o glamour dos tempos lá de Salomão, 900 anos antes de Cristo. Agora eles tinham que reconstruir. O templo ficou pronto por volta do ano 400, 430, por aí, antes de Cristo, Essa reconstrução, as muralhas. E houve então um leigo, que era copeiro do rei, chamado Artaxerxes, do rei da Pérsia, que ficou sabendo, através de amigos, como é que estava. Ele estava lá, copeiro do rei, um cargo importantíssimo, e ele tinha acesso, coisa que não era qualquer pessoa que tinha acesso, e ele soube, através de amigos, da situação da cidade de Jerusalém. E se você ler o livro de Neemias, você vai entender a dor, como ele ficou impactado com aquelas notícias, ao ponto de que, quando ele foi servir ao rei, ele estava com o rosto transtornado, Ele havia chorado muito, e ele nunca tinha ido em Jerusalém, ele não conhecia Jerusalém. E aqui eu sempre costumo dizer que Neemias é um homem apaixonado pela cidade que nunca viu, que ele não conhecia. E quando o rei viu que ele estava triste, perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele então contou: como posso sorrir se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está destruída? E foi então que ele contou para o rei a situação. O rei então mandou ele com uma carta, nomeando o copeiro como governador da Judeia, onde hoje fica ali a cidade de Jerusalém. Mandou ele como governador, e mandou ele também com cartas para que ele pudesse atravessar países e tivesse condições de reconstruir a cidade de Jerusalém. Uma das
empreitadas dele não foi reconstruir o templo, mas foi reconstruir as muralhas. E é um livro encantador, não é? Se você ler o livro de Neemias, você vai ficar encantado, encantada, com toda certeza. Mas eu quero trazer aqui hoje exatamente uma situação, não é? Porque o nosso objetivo aqui, nesse dia, é a gente interpretar e tirar uma lição espiritual, né? Do que a gente pode, do que a gente aprende do livro de Neemias. Existem várias lições, especialmente para quem quer ser líder, não é? Para lideranças. Mas o capítulo 6, se você está com a sua Bíblia, abra no capítulo 6 do livro de Neemias. E aqui tem algumas lições que a gente vai tirar da leitura desse capítulo 6, ok? Então você vai pegando através da leitura que nós vamos fazendo e você vai então anotando, não é? Ou você vai pegando ali, destacando aquelas passagens que eu chamar a sua atenção. Então, capítulo 6, versículo 1 fala assim: Sanabalate, Tobias, Gozem, o árabe, e outros inimigos nossos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais brechas. Entretanto, até aquele momento, eu não havia ainda colocado os batentes nas portas. Mandaram solicitar-me uma entrevista com eles numa das aldeias do Vale de Ono. Tinham a intenção de fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros para dizer-lhes: estou em via de executar um trabalho importante, não posso descer. Não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar obra para descer até vós. 4 vezes eles me endereçaram a mesma mensagem e eu cada vez enviava-lhes a mesma resposta. No versículo 5 diz: pela 5ª vez, Sanabalate fez-me a mesma proposta por um seu servo que trazia na mão uma carta aberta, na qual estava escrito: foi divulgado entre agentes, e Gozem afirma que se tu reconstróis a muralha é porque tu e os judeus estáis projetando uma revolta. E pelo que se diz, desejas tornar-te o rei deles. Terias mesmo enviado profetas para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, e entendamo-nos. Eu lhes respondi: nada existe de verdadeiro no que dizes. Foste tu que inventastes tudo isso. Todos procuravam intimidar-nos. Diziam entre si: suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. Sabe, minha gente, a primeira coisa aqui, não é que para reconstruir essa muralha, Neemias fez um grande mutirão. Como governador, ele convocou mesmo os judeus para reconstruírem. E havia, claro, sempre aqueles que põem o olho ali atravessado, os invejosos, os inimigos, sempre há, quando a gente se põe para fazer alguma obra que incomoda. E o que aconteceu foi que esses 3 que não estavam ali na obra, da reconstrução, mandaram então para Neemias mensageiros, pedindo para Neemias uma reunião. Só que Neemias responde como? Neemias responde: não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer até vós. E outra coisa é que aqui a gente começa a perceber que na reconstrução da muralha há algo que é muito importante para qualquer pessoa. Se você quer proteger sua família, se você quer proteger sua empresa, se você quer proteger seu ministério, se você quer proteger sua alma, você precisa aprender que há momentos em que nós precisamos construir uma muralha ao redor. Jerusalém precisava ser protegida dos inimigos, contra os inimigos. Jerusalém precisava de portas, para se abrirem apenas para os amigos. E Jerusalém não tinha, naquele momento, muralha, até Neemias chegar. Empreender esse grande mutirão ali foi muito difícil, foi muito penoso
para todo mundo. Houve pessoas que se endividaram, houve pessoas que se... Mas todo mundo queria, porque Neemias, ele era um líder tal que ele passava uma energia muito forte mesmo, para todo mundo. Nos capítulos anteriores, você vai perceber como ele trabalhava agilmente e habilmente para poderem reconstruir aquelas muralhas. Aqui está dizendo que, no versículo 1, está dizendo que ele havia levantado já as muralhas, e muralhas que a gente está falando aqui são muros de pedras e muito robustos, coisa grande mesmo, e altas, né, que hoje em Jerusalém, se a gente for lá, não são as mesmas muralhas que Neemias levantou, mas a gente olha para cima assim, parece um prédio, a cidade amuralhada de Jerusalém, não é? E assim qualquer outra cidade onde haja muralhas até hoje, você fica encabulado como é que eles levantavam aquilo. E de fato era um trabalho penoso, carregar pedra, colocar aquelas pedras em cima, e ainda um monte de gente trabalhando contra mesmo. Esses três aqui eram inimigos e Neemias está dizendo no versículo 1 que não havia mais brechas na muralha. E isso aqui não é bobagem, sabe? Quando a gente reconstrói uma muralha, quando a gente vai construir uma muralha, quer dizer, essa muralha é a vida de oração, né? A vida de oração mesmo. Os sacramentais, a água benta, o que a gente pode fazer para proteger a nossa casa, a gente precisa fazer. E a gente precisa construir uma muralha de oração em torno, né? A gente usa a palavra também blindar, não é? A gente mesmo e as coisas que nos pertencem, sejam materiais ou imateriais, e construindo essa muralha através da cooperação dos outros, mas sabendo que não é uma tarefa fácil. E que não pode ser uma muralhazinha, né? Um murozinho de placa, sabe? Um negocinho aí de MDF. Tem que ser alguma coisa robusta, tem que ser forte. Então, como é que eu quero proteger a minha família, que é sempre atacada, não é, de todos os lados, se eu não construo uma muralha? Então, é preciso a gente entender que há tempos e há muralhas que vão ser derrubadas. Não é como a gente faz no cerco de Jericó, mas ali, muralhas que vão ser derrubadas para a gente conquistar, para a gente chegar a um bem que existe ali uma barreira entre nós e aquele bem, aquela graça que a gente quer e precisa conquistar. Por isso a gente derruba as muralhas de Jericó, mas as muralhas de Jerusalém a gente constrói. A gente levanta, a gente ergue. É por isso mesmo que, veja bem, olha que coisa, não havia mais brecha na muralha. E se você é uma pessoa, um pai de família, uma mãe de família, ou a gente como padre, um agente pastoral, uma pessoa que está à frente ou liderando uma empresa, você precisa pensar assim, eu preciso proteger isso aqui. Mas como que eu protejo? Eu protejo através da oração. Eu protejo através de uma vida de oração organizada, ordenada e também prestando bastante atenção nas brechas. Quer dizer, a gente não pode dar brecha para o demônio, a gente não pode dar brecha para o inimigo, porque ele passa pelas brechas. E quais são as brechas? Bom, as brechas são os pecados, não é? Quer dizer, se houver fissuras numa muralha, o inimigo facilmente consegue passar por ela, não é? Porque através dessas fissuras, através dessas brechas, é que o diabo, o inimigo, ele consegue atravessar. Então, você vai dando brechas através do que você proclama pela sua própria boca. Não é? Você invoca o inimigo através de palavrões, por exemplo. Se você solta determinadas palavras dentro da sua casa, você atrai. A palavra tem poder. Assim também como a palavra de bênção tem poder, muito mais do que uma palavra de maldição. Acontece que, claro, que se você não proclama a palavra de bênçãos e xinga e permite que determinadas letras de músicas, permite determinados programas, determinadas coisas, você tem determinados comportamentos que são verdadeiras brechas que você vai abrindo na muralha que você deveria proteger. Não é? Porque o que está por dentro da muralha é que é precioso. E é por isso que a muralha protege. Por isso aqui está dizendo que não havia mais brecha.
E quando os inimigos perceberam que não havia brechas, que eles pensavam assim, eles não vão dar conta de construir essa muralha, eles não vão dar conta, eles não vão dar conta. Quando perceberam que iam dar conta, então tramaram para quê? Vamos fazer com que ele saia de lá, largue o empreendimento dele, largue o trabalho dele, largue a missão dele, largue aquilo que ele está fazendo e desça até nós, aqui no vale, aqui na planície. E olha que eles eram insistentes. Então, o inimigo é insistente. Ele, quando percebe que você está progredindo, ele vai fazer todos os ataques. E se você não tiver foco, se você não tiver muita atenção, se você não tiver realmente determinada ou determinado a levar até o fim o seu trabalho, se você não tiver entusiasmado pelo Espírito Santo para fazer o seu trabalho, você vai ceder aos convites, você vai ceder aos que estão querendo que você desça. A palavra era, a resposta de Neemias é essa aqui, do versículo 3. Estou em via de executar um trabalho importante, não posso descer. Então, qual é o trabalho importante dele? Era construir as muralhas. E agora, com as muralhas prontas, era colocar as portas, faltavam os batentes, faltava isso, faltava aquilo. Então, meu ministério aqui não está concluído. Aí é que está. Não é? É que nossa missão, ela é de tal forma, uma obra de Deus, que vai haver sempre gente dizendo assim, desça até aqui. Desça até aqui. E você vai ter que ter sempre a mesma resposta que Neemias. Eu estou executando um trabalho importante, não posso descer até aí. Porque isso quer dizer, não é? Rebaixe-se a nossa condição, desça daí. Qual é o trabalho importante de um pai de família? Qual é o trabalho importante de uma mãe de família? Criar seus filhos? Educá-los? Isso é pouco? Aí você se pergunta, quantas vezes e quantas seduções existem para que você abandone aquele trabalho e, através das brechas, não é? E através também dos muitos convites e dos insistentes convites, você vai e fala assim, não, tá bom, eu posso deixar para depois, aqui não é tão importante, a gente pode deixar para rezar isso outra hora, a gente já está rezando demais, está fazendo demais, e aí essa moleza a que a gente vai se permitindo, essas permissões que a gente vai dando, para aqueles que querem que a gente desça. Que a gente desça. Olha, uma pessoa começa a caminhar para a igreja, a gente vai, por que você não sai da igreja agora? Vai viver lá? Não tem mais outra coisa para fazer, não? Não tem mais família? Sabe? Essas conversas, e na verdade nem é tão frequente, o tempo da pessoa não é dedicado à igreja, nem é tanto assim. Acontece que uma vez por semana, 2 vezes por semana, é suficiente para já ter gente para tirar aquele jovem do caminho, para tirar aquele homem do caminho, tirar aquela mulher do caminho, tirar aquele seminarista do caminho. Então, por isso mesmo que é muito importante a gente dizer, não é, para nós mesmos, em primeiro lugar, dizer também para os que nos convidam, eu tenho algo importante para fazer, e eu não posso descer, eu não posso fazer isso, eu não posso ir. Deixa claro isso. E veja que para Neemias, aqui a coisa não foi fácil, que ele diz aqui no versículo 3, não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer até vós. Essa coragem é que a gente precisa ter. Agora, a pergunta é, eu tenho? Não é? A coragem de dizer não, minha gente. Não é? A coragem de dizer não é próprio das pessoas livres. Uma pessoa que não tem liberdade, ela não sabe dizer não. Ela sempre é aquela que vai, não é? Ela é sempre uma pessoa fácil de ser manipulada, é uma pessoa fácil de ser convencida, porque basta assim, não é? E ela, pronto, ela já vai. Então, a determinação de Neemias era essa, olha, não tenho desculpa para interromper. Quer dizer, não tenho desculpa, quer dizer, eu não tenho um outro motivo para largar meu serviço, para largar meu trabalho, para ir até vós. Não tinha motivo. O que ele ia fazer lá? Buscar dinheiro, buscar progresso, buscar ajuda? Não, eram inimigos que estavam tramando contra ele. Então, a gente precisa determinar na nossa vida, a gente precisa estabelecer na nossa vida limites.
e estabelecer na vida dos outros limites também em relação a nós. Até aqui você vai, até aqui você não permite que você vá. Não é? Então a gente precisa saber dizer isso. 4 vezes eles me endereçaram a mesma mensagem e eu cada vez enviava-lhes a mesma resposta. Até que pela 5ª vez, aí vem uma outra lição terrível, terrível. E é uma realidade doída, mas é uma realidade. Que eles inventaram uma mentira. Não é? Inventaram uma mentira, mandaram uma carta e disseram, olha, eles estão construindo a muralha, estão colocando as torres, estão colocando as portas, e Neemias, que era um copeiro lá do rei, chegou até aqui, e Neemias quer fazer-se rei. A pretensão dele não é uma pretensão lícita, a pretensão de Neemias é guerrear contra os povos vizinhos e tomar posse, e essa notícia vai chegar até aquele que te mandou para cá, o rei Artaxerxes, que com certeza, quando souber que você quer ser rei, vai mandar te matar. E Neemias disse, olha, eram boatos, não é? Eram as mentiras que espalhavam, eram as coisas assim. Depois que eles tentaram seduzir através dos convites, e ele disse não é? Reiteradas vezes, eles então apelaram. E apelaram mesmo, de uma maneira grosseira, não é? De uma maneira grosseira, dizendo que Neemias tinha outras pretensões. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Cuidado, porque quando você começa a dizer não para o pecado, dizer não para os que querem te tirar da sua missão, do seu caminho de santidade, daquilo que você estabeleceu como meta na sua vida, na sua história, das decisões que você tomou diante de Jesus, diante do altar, no dia do teu casamento também. Então, quem quer tirar de você disso, primeiro vai com seduções, depois vai para a apelação, depois começa a apelar. Não é? E quando percebe que não te conquistou através da sedução, vai querer te derrubar. Vai querer te derrubar através das mentiras, né? Inventando mentiras. E essas pessoas quiseram, e olha, fala aqui, através de uma carta aberta, né? Lembra muito a internet, as redes sociais, essas coisas todas, não é? Então vamos tomar cuidado, nos precavermos, até ter cuidado na exposição, né? Na maneira como a gente muitas vezes expõe a nossa própria família, às vezes que expõe demais a sua felicidade, as suas conquistas. A gente precisa tomar cuidado. Há pessoas que estão ali que se alegram, e há pessoas que estão ali que invejam, né? E essas atitudes podem levar essas pessoas a fazerem isso, né? Querer tirar de você, sugar de você e depois, inclusive, inventar mentiras a seu respeito, dizendo que suas intenções são outras, né? Como fizeram com Neemias. Neemias diz assim, todos procuravam intimidar-nos, diziam entre si, suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. Ou seja, o trabalho não vai ficar pronto. Olha onde a inveja leva. Onde essa carniça de inveja pode levar, não é? Tanto a gente fazer em relação aos outros, quanto os outros fazerem em relação a gente. Aí quando começam a ver o nosso progresso, quando começa a ver o progresso de uma pessoa, comprou aquilo, começou a construir aquela casa, então aquele casamento parece um casamento feliz. Olha como essa família parece uma família unida, uma família bonita, olha como é linda. Às vezes até comentam ali nos posts, né? Mas só Deus sabe dos perigos que sua família, que você, que seu ministério, que tudo isso está correndo. Só Deus sabe. E você precisa aprender a ser esperto, né? Como Neemias. É por isso que hoje, com esse capítulo 6 aqui, a gente começa a entender, a gente começa a perceber também que essas pessoas, elas torcem contra, não é? Aqui a torcida contra. Todos procuravam intimidar-nos, diziam entre si, suas mãos se cansarão do trabalho e eles não o completará. Quer dizer, esse trabalho não vai ficar completo. Olha, se alguém disser assim, agora você começa a ir para a igreja, então daqui a pouco desiste. Esse casamento é assim, daqui a pouco você para.
Essa paróquia está assim, 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 daqui a pouco tudo desaba. Então, é assim. Então, o que você vai fazer? Vai desistir? Vai descer até eles? Vai se rebaixar? Claro que não. Claro que não. Não é? Então, é importante a gente aprender a se lembrar de Deus. É por isso que no versículo 14, está escrito assim: lembrai-vos, ó meu Deus, das maldades de Tobias, de Sanabalate, bem como da profetisa Noádia e demais profetas que tentavam atemorizar-me. Não é? E terminou-se a muralha no 25º dia do mês de Elu em 52 dias, ou seja, 52 dias, quase 2 meses, de luta. Porém, aqui diz, quando nossos inimigos souberam disso, encheram-se de temor todas as nações vizinhas, pois o seu ânimo arrefeceu e reconheceram que, se aquela empresa fora levada a bom termo, era graças ao nosso Deus. Viu? A vitória é quando você não desiste. É quando você determinar. Então você tem um cargo de liderança, você tem ali a liderança da sua casa, a liderança que seja na igreja, a liderança que seja numa empresa, a liderança da sua própria vida. Presta muita atenção e toma muito cuidado, porque aqui o exemplo de Neemias é um exemplo clássico. Né? Por quê? Porque acontece com todo mundo. Pelo menos com todo mundo que não está frouxo, pelo menos com todo mundo que tem determinação, com todo mundo que escolheu fazer a coisa certa, fazer o certo. Para a pessoa que escolheu fazer o certo, quem está fazendo errado não vai querer que você faça certo, não vai querer que o seu empreendimento chegue até o fim. Porém, diante de tudo isso que eu falei, vamos recapitular aqui para a gente fechar a nossa conversa. Então, diante da situação de muralhas levantadas, sua família blindada, seus negócios, sua empresa, através da oração. E tem que ser através de uma oração que, se for apenas humana, natural, ela será uma oração frágil. Ou nenhuma oração, né? Mas se for uma oração vinda da pureza do teu coração, se for uma oração vinda das boas intenções, revestida pelo Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que é uma muralha forte, não é? Essa cidade amuralhada, essa Jerusalém amuralhada, ela é hoje, você vai dizer qual é, né, na sua vida. O que você precisa colocar as muralhas ao redor sem brechas, não dê brechas. Não é? Então, quando você dá permissões pequenas, você começa a abrir brechas. Por essas fissuras começam a passar os insetos, começam a passar os bichos peçonhentos, começa a ter a erosão, não é? E daqui a pouco ali você esqueceu de proteger e as brechas estão abertas por onde o inimigo passa. Outra coisa é as muitas seduções, aos muitos convites, às muitas possibilidades que você tem para abandonar a obra de Deus. É show, é o futebol, é o cansaço físico que muitas vezes nos tentam, né, a que a gente fala que a gente está cansado demais, são as decepções, são as fofocas, o que é? Não é? Esses convites que são verdadeiros convites para você sair do seu trabalho para descer até o nível dos inimigos, né? Ou daqueles que não trabalham, portanto não prosperam, portanto não crescem, portanto não vencem. E quando percebem que você está levando a bom termo, quando percebem que a obra a que você começou a empreender vai até o fim, vai terminar, apesar da inveja, apesar das ameaças, apesar das mentiras, apesar de tudo que eles tentaram, a sua obra está indo para frente, eles começam a temer, não é? Eles começam a dizer, olha, realmente não é coisa humana aquilo ali.
aquela conversão daquela pessoa não era fogo de palha. Havia algo de Deus e há algo de Deus naquilo ali, então vamos respeitar. Não é? Por quê? Porque o inimigo teme uma alma que reza. Ele pode tentar, mas ele teme. Né? Ele teme uma alma que reza. Então, essa sua vida de oração precisa ser a nossa vida de oração. Precisa ser robustecida sempre, sempre, por uma santa alegria, por um entusiasmo pelo que nós fazemos, por uma entrega incondicional ao que nós fazemos. Entrega, por uma clareza de que nós estamos fazendo, seja lá o que for, o empreendimento temporal ou espiritual, é para Deus. É para Deus. E enquanto não for para Deus, não vai para frente. Você vai se igualar àqueles que estão na planície, você vai se igualar àqueles que estão lá embaixo, chamando os que estão subindo, os que estão crescendo, os que estão prosperando, e muitos dos que estão crescendo e prosperando, que começou lá com muita clareza, muitos cedem, muitos caem, muitos desabam. Por quê? Porque justamente esses convites, ou às vezes até o medo, não é? Igual você percebeu que pela quinta vez não convidaram mais, mas mandaram uma carta aberta com mentiras, às vezes até o medo mesmo, vai desestimulando aquela pessoa. Não desista, não desista, de verdade. E ajude outras pessoas que estão para desistirem a se erguerem, entendeu? Olha, pega a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus na vida dessa pessoa, encha essa pessoa de ânimo, né? Sacode se for preciso. Você tem um material nas mãos agora aqui, ó, que você pode aprofundar, que vai te ajudar bastante, com toda certeza, tanto para você, quanto para quem está ao teu redor, quanto para quem aparecer na tua vida, que Deus colocar e que precisa. Que Deus nos ajude, meus irmãos, minhas irmãs, que essa palavra que Ele nos inspirou hoje, através do livro de Neemias, através da liderança de Neemias, através do exemplo de Neemias, nós possamos aprender como se vence. Não se vence sozinho, não se vence sem luta, não se vence com frouxidão. Não existe nenhum que sobe no pódio que não tenha cicatrizes. Não existe nenhum que sobe lá no topo que não tenha cicatrizes. Você pode olhar qualquer atleta, se ele não está todo, se ele não se expõe de tal forma os seus joelhos, seus cotovelos, seus pés, vai lá olhar o dedo de uma bailarina, você vai lá olhar o corpo os ossos de um jogador de futebol. Por quê? Agora, na vida espiritual, não, está demais, está rezando demais, está fazendo demais, está inventando moda demais. Pelo amor de Deus, não é? É justamente essa nossa capacidade de entrega, essa nossa capacidade de abrir o coração, abrir o peito para Deus e dizer: Senhor, está aqui, me fortaleça, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a alegria da minha vida. E é na fraqueza que eu me sinto forte, porque o Senhor é a nossa força. E assim como o Senhor disse para o apóstolo Paulo: basta-te a minha graça para que você possa continuar. E assim foi para muitas pessoas. Lá embaixo não existe lugar para você. Descer não é uma possibilidade. Vocês determine isso no seu coração. Descer não é uma possibilidade. Regredir não é uma possibilidade. Daqui para frente é para frente. Principalmente daqui para frente é o céu. A meta é o céu. Seja lá o que for que a gente faça nessa terra, a meta é o céu. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde. Abençoe também teus projetos espirituais, temporais. Abençoe também esse empreendimento a que você está vivendo neste momento, no momento da tua vida, seja escolar, faculdade, seja pós-graduação, concurso, empresa, emprego, ministério na igreja, seja o que for. Tome posse dessa bênção neste momento. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.